Então aqui a gente tem a avaliação de cobertura de solo pelo método de corda marcada, que consiste basicamente numa corda de 5 metros. Ela tem 100 pontos de marcação e a gente faz a leitura de cada ponto, contando se tem ou não palhada embaixo do ponto. A gente faz 2 pontos em cada manejo de solo, faz 2 leituras em cada ponto e aí depois a gente faz a média total para ver a média da área. Essa é a nossa área de estudos, conta com manejo de escarificação aqui embaixo de mim. Próximo à casa tem o manejo de uma aração e 2 gradagens, mas aqui temos o manejo de apenas uma aração. Aqui atrás nós coletamos a massa verde, para a gente calcular a massa seca. Então a gente está aqui nessa área de nabo forrageiro e azevém, fazendo uma prática para descobrir a massa seca dessa área. A gente pegou esses quadros de 60 por 60 centímetros e a gente cortou tudo que tinha dentro dessa área de massa. Aí a gente vai pesar ela, vai secar a 65 graus na estufa e depois a gente vai pesar de novo para ver o quanto que tinha de massa seca nessa área. Nós avaliamos com o equipamento a rugosidade do solo. Nós fizemos 400 anotações, sendo compostas de 20 leituras no sentido horizontal, repetidas 20 vezes. Fizemos isso no sentido lateral, tanto para um lado quanto para o outro. Repetimos, anotamos nas tabelas os dados e faremos os cálculos na planilha do Excel no computador. Então, nosso estudo para as práticas foi baseado em 2 artigos. O primeiro é Soil Surface Roughness, Under Tillage Practices and Its Consequences for Water and Sediment Losses, da Rocha Júnior, de 2016. Aqui nós vemos o resumo. Ele mostra experimentalmente que práticas de preparo alteram a rugosidade superficial de forma imediata, e que esse uso de rugosidade reduz escoamento e perda de sedimento, porque as microdepressões retêm água e permitem maior infiltração. A direção do preparo em contorno versus declive e a presença de cobertura e palhada são fatores determinantes. Contorno e presença de palhada diminuem as perdas hídricas e de sedimento de forma mensurável. Em outras palavras, rugosidade mais cobertura igual a mais armazenamento superficial temporário, que leva a maior infiltração e menos risco de enxurrada. Em seguida, temos também o artigo de Bassett, de 2023, com o título How Does Soil Structure Affect Water Infiltration? É um estudo de meta-análise sistêmica que compila dezenas ou centenas de estudos experimentais e teóricos. Eles concluem que a estrutura do solo, com porosidade, estabilidade de agregados, presença de macroporos, é um dos principais determinantes da infiltração de água. Em termos práticos, manejos que preservam agregados e macroporos, por exemplo, sistemas conservacionistas com cobertura morta e redução de tráfego, tendem a aumentar taxas de infiltração, tanto inicial quanto estável, enquanto manejos que degradam a estrutura, como certos tipos de revolvimento do solo e pastejo intenso, a reduzem. O relatório sintetiza evidências globais e mostra que efeitos variam por clima e textura de solo, mas a relação estrutura e infiltração é muito robusta. Destes 2 estudos, nós temos algumas conclusões. Que a rugosidade induzida pelo manejo retém água na superfície e reduz escoamento, aumentando a infiltração. Também como a direção do preparo e cobertura vegetal são tão importantes quanto o tipo de implementação do preparo. Melhor estrutura do solo está correlacionada com maiores taxas de infiltração inicial e estável, e revolvimento intenso tende a reduzir a infiltração quando compromete a estabilidade de agregados. O nosso trabalho do grupo 1, que é composto pelo Ageu, pela Graziele, pela Luísa e pelo Tiago, apresentou uma análise de dados de diversos preparos de solo
e também incluiu uma análise dos outros grupos da classe. O primeiro preparo de solo é o solo sem preparo, com 400 dados fornecidos por um equipamento que analisa a rugosidade do solo. Então, foram realizados os cálculos da rugosidade média em milímetros, foram calculadas o volume de poros e a lâmina d'água acumulada em 1%, 5% e 9% de inclinação, de declividade do terreno, como valores padrões. Também obtivemos os dados a campo com o equipamento para diversos sistemas de manejo. Para o solo com aração mais 2 gradagens, para o solo com apenas aração simples, sem as gradagens, e para o solo escarificado. Fizemos os mesmos cálculos para todos os tipos de solo. Então, nós obtivemos estes resultados nesta planilha final, que contém uma média de 0,93 centímetros para o solo sem preparo, 3,03 centímetros para o sistema de escarificação, 3,55 centímetros para o solo com aração simples e 1,5 centímetros para aração mais 2 gradagens. Nós obtivemos este resultado devido a o solo sem preparo, ele é mais plano, mais retilíneo. Já o solo escarificado, devido à quebra dos agregados do solo, se tem então uma rugosidade maior, ou seja, há uma criação de diversos microvales e o destorroamento gera essa maior rugosidade. A aração simples gerou um valor maior ainda e o resultado de uma menor rugosidade para a aração com 2 gradagens se dá pelo fato de que a grade niveladora compacta levemente a camada superficial do solo e também a própria compactação do tráfego da máquina gera então uma diminuição no índice de rugosidade. Já para o volume de poros, nós encontramos um valor padrão, segundo as literaturas que foram citadas, de 50% para o solo sem preparo de matéria mineral. Obtivemos na escarificação e na aração um leve aumento deste valor devido a aumento nos macroporos que são gerados devido a esses dois sistemas de preparo de solo. Já obtivemos uma leve redução no volume de poros com as 2 gradagens, porque a leve compactação que a gradagem proporciona na camada superficial diminui este volume de poros, diminui a porosidade total deste solo. Já os resultados de lâmina d'água acumulada, nós obtivemos 1,19 milímetros para o sistema sem preparo, 5,89 para a escarificação, 7,46 para a aração simples e 2,2 para a aração com 2 gradagens. Nós podemos observar que uma menor lâmina d'água se acumula no solo sem preparo, ou seja, há um maior escoamento, que pode levar a uma maior erosão, consequentemente. Obtivemos então para a aração simples o maior valor de lâmina d'água acumulada, porque microvales e microdepressões são criadas com este sistema, acumulando mais a água antes que ela escoe. Conforme aumentamos a declividade do terreno, para todos os sistemas de manejo, a lâmina d'água acumulada tem seu valor reduzido, devido a o maior escoamento superficial da água, levando a uma menor acumulação
e menor infiltração por área. Por isso obtivemos proporcionalmente valores menores para todos os tipos de manejo. Então, também foi medido no mesmo momento, foi coletada matéria vegetal que havia em cima de cada um dos tipos de cobertura, tipos de manejo. No primeiro caso, como vemos, é uma cobertura de azevém com nabo forrageiro, um plantio convencional, porém que houve aração no verão. O segundo é um pousio com azevém. Em terceiro, uma semeadura de direta com pousio. Em quarto, um pousio com azevém. E por fim, uma cobertura de azevém com nabo forrageiro em plantio convencional. Porém, esse solo foi preparado há mais de um ano. Podemos ver que deixar o solo em pousio é aquele que proporciona uma menor produção de quilogramas de matéria seca por hectare, como no grupo que analisou a área em pousio com azevém. Onde houve maior produção de matéria seca foi no local com cobertura de azevém, mas e nabo forrageiro que foi recém-plantado no verão. Nele temos por volta de 7 toneladas e 7,8 toneladas de matéria seca por hectare, contra 1,9 toneladas no pousio com azevém, provando que é sempre melhor manter o solo coberto e a importância das plantas de cobertura, evitando o pousio invernal. Abaixo temos medições sobre a taxa de cobertura em porcentagem com o método da corda marcada. Podemos ver que na escarificação houve a maior taxa de cobertura, afinal este é o método que envolve menos revolvimento de solo. O arado, onde houve apenas o trato com um arado, houve maior taxa de cobertura em relação ao arado com grade, pois a gradagem ela tende a cobrir com solo novamente, onde antes haveria cobertura com cobertura morta. Então vemos que a melhor desses três seria a escarificação ou uma subsolagem em um sistema de semeadura direta ou plantio mínimo.